Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o prefácio da obra, dando continuidade à nossa proposta do primeiro vídeo de estudarmos essa obra item por item na sequência, para que possamos assim fortalecer a nossa fé e atingir aquele nível da fé raciocinada proposta no nosso primeiro estudo. Através desse melhor entendimento da vida, das leis de Deus, nós poderemos então conquistar uma qualidade um pouco melhor de vida aqui na Terra, no desempenho da nossa tarefa de trabalhadores do Cristo. Antes de começarmos o estudo do prefácio, nós gostaríamos de lembrar que se você ainda não possui o Evangelho segundo o Espiritismo e gostaria de acompanhar o nosso estudo, a nossa leitura, nós disponibilizamos aqui na descrição do nosso vídeo o link da Federação Espírita Brasileira, no qual você pode fazer o download dessa obra para o seu dispositivo celular ou para o seu computador. Para que nós possamos entender o verdadeiro significado das palavras colocadas no prefácio dessa obra pelo Espírito de Verdade, nós vamos nos orientar pela nota que Allan Kardec escreve logo abaixo do prefácio. Nessa nota, o codificador diz: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Então nós temos dois elementos principais como sendo características desse texto do Espírito de Verdade. Ele traz aqui o caráter, ou seja, as principais características da doutrina espírita, do Espiritismo enquanto doutrina, e traz também o verdadeiro objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar identificar esses elementos na mensagem do Espírito de Verdade. Primeiro parágrafo do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos a comparação dos Espíritos do Senhor a estrelas cadentes que vêm iluminar o nosso caminho e também a virtudes. Bem, quem seriam esses espíritos que podem ser comparados ao mesmo tempo a virtudes e a estrelas que vêm iluminar o nosso caminho e que só se movem de acordo com as vontades do Pai Celestial? Se nós voltarmos um pouquinho ao Livro dos Espíritos, encontraremos na questão de número 100 a elaboração que Allan Kardec faz da escala espírita. Essa escala que apresenta níveis de progresso, níveis de evolução alcançados por nós espíritos. Nessa escala nós encontramos, por exemplo, os espíritos bons, dos quais nós podemos destacar a característica de não terem mais nenhuma das paixões humanas. Ou seja, eles não sentem mais ódio, inveja, ciúme, preguiça, nenhuma das paixões humanas. Devemos considerar que espíritos que contribuíram com a codificação devem estar desse nível de espíritos bons para cima, ou espíritos bons, ou espíritos que estão ainda acima deles na classificação proposta por Allan Kardec na escala espírita. Espíritos superiores, por exemplo, têm como características a sabedoria, a ciência e a bondade. E os espíritos puros têm como principal característica o predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Então nós devemos pensar sempre nesse tipo de espírito como sendo os espíritos aqui colocados como virtudes dos céus. Afinal de contas, as virtudes se movem por nossa vontade. Nós temos vontade de agir, o querer de agir de forma virtuosa e assim ocorre a nossa ação virtuosa. Espíritos que têm a capacidade de se mover exclusivamente pela vontade de Deus
são espíritos que já alcançaram um grau evolutivo interessante. Aqui, inclusive, a diferença entre virtude e vício. A virtude é movida pela vontade. O vício se sobrepõe sobre a vontade. O vício escraviza. O vício pede atitudes que às vezes não queremos ter. Então, se no nível humano a vontade tem condições de mover a virtude, no nível divino, no nível celestial, o Pai Celestial põe a sua vontade como lei no universo e os espíritos que já alcançaram certo grau evolutivo executam essa vontade. Se espalharam pela Terra como um exército. Essa referência, uma referência muito clara aos fenômenos de comunicação do plano espiritual para cá, que foram observados no século XIX por Allan Kardec e que continuam sendo observados nas mesas mediúnicas de nossas reuniões nas casas espíritas. Então aqui já uma característica do espiritismo. Essa condição que nós temos de observar a relação entre o plano físico e o plano material, a relação entre os espíritos e as leis divinas. Segundo parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Mais uma característica da doutrina espírita. Aqui, através da consciência e do estudo dessa comunicação entre o plano espiritual e o plano material, nós aprendemos sobre a imortalidade da alma, o seu progresso incessante na sua relação com as leis divinas. Aqui se reestabelece a ordem da vida em geral, através desse princípio da imortalidade do espírito, das múltiplas reencarnações, que explica inclusive a questão das aflições humanas, por que elas existem, qual a sua utilidade e assim por diante. Terceiro parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Aqui nós temos ao mesmo tempo mais uma das características da doutrina espírita, esse convite dos homens a participarem desse concerto divino, da execução das leis celestiais, nesse contato que nós temos com o plano espiritual, com essas vozes do céu, que vêm como trombetas anunciar uma boa nova, uma nova realidade para nós. E que nós possamos ser também propagadores dessa boa nova, participando desse concerto divino, que é um concerto que ecoa por todo o universo, não apenas no interior de nós mesmos ou no nosso nível de relações sociais terrenos, mas nesse nível de relação social que ultrapassa os laços consanguíneos, os laços mesmo da matéria, ultrapassam mesmo os limites do nosso planeta Terra e se estendem por todo o universo. Vibrar em uníssono com as leis divinas. E a conclusão do Espírito de Verdade que diz: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Aqui a questão do nosso amparo, da nossa proteção. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então aqui o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse último parágrafo, ou nesses dois últimos parágrafos, esse convite para que nós participemos do concerto celestial, do concerto divino, das tarefas divinas, empunhando nossos instrumentos, usando da nossa voz no cântico divino, e aqui nesse último parágrafo a ideia de que nós devemos amar uns aos outros aqui no planeta Terra, na nossa relação entre os homens, mas estarmos atentos a esse convite de participarmos da tarefa em união com os nossos amigos espíritos superiores do plano espiritual, fazendo as vontades do Pai Celestial, obedecendo às suas leis,
trabalhando e agindo de acordo com essas leis, em todos os sentidos da nossa existência. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo: fazer com que o cristianismo, as leis do Pai Celestial, sejam colocadas em prática. Assim poderemos entrar nos céus, nos diz o Espírito de verdade. Aqui, apenas esse detalhe de termos uma mensagem psicografada nos mostra o caráter da doutrina espírita, esse caráter de uma revelação que tem participação do plano espiritual e do plano material. E temos também no Espírito de verdade, trazendo para nós essa instrução de prática das leis divinas, um grande amigo e um grande mestre, pois, como já dissemos em palestra, aqui já exploramos o tema em palestras aqui mesmo no nosso canal, nós sabemos que o Espírito de verdade, de acordo com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito que preside a instituição do Espiritismo na Terra. E sabemos também que esse Espírito, existem fortes indícios para crermos que esse Espírito é o próprio Jesus se comunicando conosco. Assim, agora nós temos o prefácio da obra, nos dando essas principais características da doutrina e do Evangelho segundo o Espiritismo. Convidamos a todos para o nosso próximo estudo, quando começaremos a tratar no item objetivo desta obra sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Paz e bem a todos, que Deus nos abençoe sempre.